Saudações, colegas da ANPAP. Eu vou partilhar aqui com vocês uma súmula da minha comunicação, o Manifesto Quieto e as Vozes da Cidade. A partir de minhas pesquisas sobre as propostas artísticas de caráter performativo no espaço urbano, que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, discuto a intervenção Manifesto Quieto, realizada pelo artista Júlio Manso, numa pedreira abandonada na cidade de Curitiba, no ano de 1992. O projeto desdobrou-se numa série de ações, performance vocal ecoada nas paredes laceradas da pedreira, dispositivos móveis de visualização de uma memória do entorno da pedreira, levantamento etnográfico, intervenção escultórica efêmera, 2 publicações de artista e um filme Super 8. A relevância do projeto está diretamente ligada a uma consciência poética crítica sobre os espaços urbanos, na prática de uma arte comprometida, muitas vezes ativista, e nas proposições artísticas que promovem o encontro comunitário em espaços públicos da experiência do sensível. Além disso, urge a premência da inscrição de tal proposta artística efêmera, como a de tantas outras, em narrativas mais críticas da arte contemporânea. O local de ação e ocupação da proposição Manifesto Quieto foi a pedreira abandonada em uma região de exploração mineral da cidade. As pedreiras existentes nos perímetros urbanos das grandes cidades, para os quais poucos atentam, são locais de radicais transformações decorrentes de sua exploração e extração de minérios denominados agregados. Podem ser considerados areia, pedra-brita, entre outros. Suas implicações aos meios sociais, urbanos e impactos ambientais são diversos e severos. O conjunto de proposições do Manifesto Quieto constituiu-se numa soma complexa de ações artísticas interligadas e construídas a partir de um lugar subsumido por questões urbanas de moradia, trabalho e lazer, depauperamento do meio ambiente e pela memória da cidade e seus moradores. A discursividade das proposições tramavam-se em condições históricas, geográficas, industriais, sociais e ambientais. Algumas referências significativas para situar o Manifesto Quieto em seu contexto histórico mais imediato foram algumas proposições artísticas dadas no espaço público, em especial as ações do evento Moto Contínuo e as do grupo Sensibilizar, ambas realizadas em Curitiba nos anos 1980. Nesse mesmo contexto de ações públicas de caráter crítico, podem-se acrescentar também as proposições do grupo 3×3, realizadas na cidade de São Paulo, entre finais dos anos 70 e início dos anos 80. Tais ações, num contexto político de redemocratização, que incluía a retomada dos espaços públicos através de manifestações políticas, entre elas os grandes comícios das campanhas de anistia política e as diretas já, teciam novamente a ocupação civil que reivindicava vivencialmente os espaços da cidade, tanto na ação política quanto nas intervenções artísticas, após o regime de exceção. Assim, nesse contexto, Júlio Manso escrutinava as muitas facetas e possibilidades daquele local na densidade e comprometimento de suas ações. Então, aqui eu trago nas imagens essa primeira imagem radical das encostas da pedreira, já todas destruídas. Aqui uma segunda imagem também, um pouco atestando essa exploração desmedida, e essa pedreira, já na época da intervenção, ela já não tinha mais, ela já não era mais explorada, ela estava abandonada pelas políticas públicas, mas ficava esse rasgo na cidade. Aqui, a proposição do Manifesto Quieto, ela englobou uma série de ações.
Uma delas absolutamente sutil e que tinha a ver com a ocupação posterior das crianças de empinar pipas naquele local, e aqui, como se fosse uma pipa, esse objeto que sustentava esses monóculos, que, enfim, atualmente já objetos de museu, e que mostravam algumas cenas após uma recolha de fotografias de moradores do lugar, uma cena antes da existência da pedreira. Uma segunda ação bem importante do manifesto foi o lançamento de duas publicações, e talvez a mais importante delas seja esse caderno manifesto, que reunia uma série de poesias, e poesias que vão ser performadas, eu já na sequência já vou explicar melhor, e uma série de fotografias do fotógrafo Geraldo Magela, que construiu, de certa maneira, uma etnografia daquele local. Aqui, dois detalhes, essa publicação era realizada em pranchas soltas, e aqui duas das poesias que eram também vocalizadas pelo artista Júlio Manso, e aqui atentar, né, o fato de que elas são diagramadas dentro de uma proposição, como nas poesias concretas, de movimentação da poesia concreta a partir dos anos 50. Aqui uma foto bem na verdade, é uma captura do vídeo. O vídeo foi realizado só 10 anos depois da proposição, e aqui o artista Júlio Manso, na ação de vocalizar essas poesias, ele com uma voz muito potente, ele vocalizava essas poesias e elas reverberavam nas grandes paredes nuas, e aí acontecia esse eco, assim como se aquele entorno tão vazio ainda pudesse comunicar ou dizer algo que certamente estava dizendo através das proposições. E por último aqui, três fotos do Geraldo Magela, da publicação, que estavam na publicação do caderno manifesto, e aqui sempre mostrando visões mais amplas daqueles grandes paredões, quase como cicatrizes da paisagem, inclusive onde aconteceram algumas mortes de pessoas que estavam passeando pelo local, onde não completamente abandonado, sem nenhuma indicação, sem sinalização, pessoas que despencaram da pedreira, e aí esse chão também sempre coberto ainda de muito lixo, e de sapatos e luvas dos trabalhadores da pedreira que já estava desativada. E um dado quase irônico, mas enfim, que dá conta muito desses processos distópicos das cidades, é que a pedreira, que funcionava como local de exploração desse material pétreo, que depois vai ajudar na construção da cidade, e edifícios, e asfalto, e pontes e viadutos, ou o que seja, após esse abandono, ela virou um espaço no qual esse resto de construções, essa calice que já não serve para nada, e das destruições de tantos imóveis pela cidade, a pedreira acabou sendo o receptáculo desse material que já não servia mais. Então, de produtora de um material da construção da cidade, a pedreira, no final, recebia os restos da destruição da cidade. E para finalizar, então, bom, o Manifesto Quieto teve suas ações artísticas realizadas no espaço da cidade, que guarda em sua discursividade um contexto social e cultural de precarização do meio ambiente e das condições de vida. E, juntamente com isso, foi usada uma estratégia artística comprometida com o sensível
e com uma cartografia da vida comunitária. Numa cidade que tem muitos artistas e coletivos preocupados com proposições mais críticas, que envolvam a vida no ambiente urbano, essa proposição de Júlio Manso é um dos marcos definidores das possibilidades de acionamento artístico do viver, estar e sentir a cidade. E é no esforço de construção dessa narrativa da ação artística, por meio de pesquisas e entrevistas com o artista, que o Manifesto Quieto apresenta-se aqui, através de um olhar do presente, a resgatar e atualizar certo passado de pesquisas artísticas, pesquisas essas relevantes para refletirmos com mais densidade nossa contemporaneidade. É isso, muito obrigado.